Oi, gente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi um taco de novo, ou seja, arregou. Ameaçou o uso de armas nucleares, disse que ia fazer acontecer e não fez nada disso. Agora, ele mudou de estratégia. Agora ele diz que vai bloquear totalmente o Estreito de Hormuz para não deixar passar nem mesmo aquelas embarcações autorizadas pelo Irã, nem mesmo embarcações que estão pagando pedágio ao Irã. Por que ele quer fazer isso? Ele quer estrangular o Irã para o Irã não ter recursos, né? Para que, já que o petróleo é o principal recurso do Irã e o Estreito de Hormuz está fechado, esses pedágios seriam uma forma de limitar que o petróleo continuasse saindo para eventuais aliados do Irã, né? E pessoas e países e grupos econômicos que estão concordando com os termos do Irã, né? Nós vamos falar sobre isso e sobre a recuada do Trump. Vamos ver esse vídeo do Mídia Ninja e tecer comentários sobre isso. Vamos lá. Uma civilização inteira morrerá esta noite. Com essa frase, Donald Trump deixou o mundo em estado de alerta na última semana. A ameaça absurda feita publicamente contra o Irã deixou ainda mais claro que o presidente dos Estados Unidos não tem limites, pelo menos nas redes sociais. A frase de efeito pareceu mais uma tentativa desesperada do político de dizer ao mundo que ele pode fazer o que quiser diante do fracasso que se desenrola pelo controle do petróleo iraniano. Jamil Chad fez uma análise precisa sobre o assunto. Longe das bravatas de Donald Trump de que teria vencido a guerra, a realidade revela que a estrutura do regime iraniano continua em grande parte preservada, mesmo com o assassinato de alguns dos seus principais líderes. O mundo de Trump descobre que sim, a geografia é um fator determinante e que ao controlar o Estreito de Hormuz, os iranianos fizeram de refém a própria economia mundial. Trump também sai com sua credibilidade abalada entre seus principais parceiros, insultados por seus atos e ameaças. Com anúncios de que cometeria um genocídio, Trump passa a ter até mesmo sua índole questionada por conservadores. O presidente ainda está mais isolado do que nunca no mundo. Só comentando o que o Jamil Chad falou aqui, muitos influenciadores de direita, inclusive nos Estados Unidos, criticaram o Trump por essa atitude. Desculpe, por essa atitude. Com aliados questionando a conveniência de manter, de fato, acordos com a Casa Branca. Existem dúvidas se a OTAN ainda faz sentido, se a cooperação entre europeus e americanos pode prosperar. Os países do Golfo, que acreditavam ser ilhas de prosperidade e estabilidade, descobriram que ter os Estados Unidos como parceiro é um passivo. Militarmente, constata-se que mesmo com todo o poderio bélico e um orçamento trilionário, existem limites para o que as bombas podem atingir. Principalmente quando, do outro lado, existe um governo que não vê problemas em impor profundos danos à sua própria população. Sua estratégia global de estabelecer a paz pela força, Trump é, pela primeira vez, em parte, freado. Sua doutrina militar, diplomática e geopolítica está oficialmente questionada. Detalhe que esse negócio de dizer que defende a paz sempre foi uma grande mentira, né? Impor a paz pela força. O Trump sempre foi belicista. Eu avisei isso aqui lá atrás. Teve gente que me questionou nos comentários, repetindo o que a mídia conservadora dizia: nenhuma guerra nova durante o período Trump e tal. Ele aumentou o uso de drones, matou um monte de inocentes, dano colateral gigantesco. Quebrou o pacto com o Irã que tinha sido estabelecido pelo Obama. Olha, quem fala isso, sinceramente, não entende nada. E tá comendo, infelizmente comeram, né? A ideologia, os talking points, como se diz em inglês, né? Quer dizer, os pontos de fala dados pela mídia corporativa e pelos republicanos. É gente que, infelizmente, carece muito de senso crítico, é lamentável, mas enfim. E isso aconteceu muito. Enfim, essa campanha de propaganda funcionou com parte das pessoas, não com todo mundo, óbvio, e teve gente que acreditou nisso. Mas agora, diante da guerra com o Irã, muitos desses estão sendo obrigados a reconhecer que foram enganados, que foram otários, né? Enfim. E alguns influenciadores estadunidenses de direita, os de esquerda sempre falaram isso. Que o Trump era belicista, mas alguns de direita estão sendo obrigados a reconhecer a verdade. Desmoralizado, o presidente parece apagar
dos chapéus dos seus fiéis seguidores, o próprio lema do seu governo: Make America Great Again. Mas não devemos esquecer que, além dos Estados Unidos e sua eterna vontade de dominar o mundo, Israel segue firme com bombardeios, mesmo após tentativas de cessar fogo. Israel lança mais de 100 ataques aéreos em 10 minutos contra o Líbano, mesmo com cessar-fogo em vigor com o Irã. Nesta quarta-feira, 8 de abril, o governo israelense afirmou ter realizado a mais intensa onda de bombardeios desde o início, há um mês, da ofensiva contra o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. Em apenas 10 minutos, jatos de combate atingiram a capital Beirute e outras regiões do país, incluindo áreas densamente povoadas e sem aviso prévio. A escalada ocorre no mesmo dia em que entrou em vigor o cessar-fogo de 2 semanas entre Estados Unidos e Israel. Ou seja, Israel comete crimes contra a humanidade. Tem que dizer, falar o real fácil. Entendeu? Continua cometendo. Né? Continua cometendo os crimes contra a humanidade para não falar o que está fazendo em Gaza. É muito importante entender, gente, que o sionismo é um movimento político de extrema direita que visa criar a chamada Grande Israel. Eles querem expandir território. Eles são os sionistas, hoje representando em Israel um movimento fascista, de tipo fascista. Né? Fazem parte do neofascismo internacional. Os judeus no passado foram muito perseguidos. Verdade. Nem todos os judeus são sionistas. Nem todos os judeus, felizmente, apoiam o Estado de Israel de hoje. O Estado de Israel, evidentemente dominado pelo sionismo, é dominado hoje por uma corrente neofascista. Pode ser que no futuro deixe de ser, e pode ser um Estado com práticas não criminosas, é possível, tomara que isso aconteça. Mas a realidade atual tem que ser resolvida, tem que ser reconhecida. E isso, diferentemente do que diz gente tipo Tabata Amaral, não tem nada a ver com ódio, não. Tem a ver com olhos e ver a realidade. Um lado e o Irã de outro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já havia anunciado que o Líbano ficaria de fora da trégua com Teherã. O Ministério da Saúde do Líbano informou que dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas, com muitas vítimas ainda sob escombros. O presidente libanês Joseph Aoun classificou os ataques como um massacre. Israel também renovou ordens de evacuação em grande parte do sul do país, região que invadiu e sinalizou pretender ocupar. Analistas ouvidos pelo Carnegie Middle East Center avaliam que Israel demonstra pouca disposição por uma solução política em relação ao desarmamento do Hezbollah, apostando na continuidade dos ataques, o que aumenta o risco de prolongar o conflito e agravar a instabilidade interna no Líbano. O Trump desistiu temporariamente de invadir o Irã, não sei o que e tal. Isso foi, desde o começo, um processo de teatro, porque assim, uma invasão por terra no Irã ia significar um atoleiro para os Estados Unidos gigantesco. Gente, ia morrer mais iranianos, sem dúvida. O Irã seria mais destruído, sem dúvidas. Dito isso, a sensibilidade do público estadunidense para a imagem de soldados voltando mortos em caixões com a bandeira dos Estados Unidos é grande. E assim, não ia faltar soldado morto em caixão não, viu, gente? Assim, ia morrer muito soldado estadunidense. Muito mesmo. Sem falar nas vitórias do Irã no abatimento de aviões de caças dos Estados Unidos, né? Com o completo domínio sobre o acesso de navios ao Estreito de Hormuz, o Irã segue firme também no enfrentamento econômico que afeta todo o mundo. Diante da ameaça de extinção, milhares de pessoas foram não somente às ruas, mas para a frente de usinas nucleares para deixar claro que não temem Donald Trump, nem Benjamin Netanyahu. Os iranianos se reuniram durante todo o dia para protestar em frente a grandes estruturas do Irã que os Estados Unidos ameaçavam destruir. A agência estatal de notícias Fars ficou divulgando durante todo o dia imagens de manifestantes, por exemplo, neste caso aí, em frente à usina termoelétrica em Kazerum, no sudoeste do país, num gesto de apoio ao regime. Um protesto bastante semelhante foi registrado em frente à usina termoelétrica de Tabriz, no noroeste do Irã. A mobilização acontecia depois que o governo iraniano convocou jovens a formarem correntes humanas ao redor de infraestruturas que poderiam ser alvo de ataques do exército americano. Num outro vídeo divulgado pela mídia estatal iraniana, a gente vê essa corrente humana em Bushehr, onde fica uma usina nuclear de mesmo nome. Os manifestantes disseram que a corrente humana é um ato de resistência contra os Estados Unidos. A mediação do Paquistão, com reuniões entre representantes dos 3 países, trouxe esperança e frustração sobre o fim do conflito em um curtíssimo espaço de tempo, já que ataques não foram completamente suspensos. Um ponto super importante, gente, é que o fato desses países terem chegado a um cessar-fogo não significa que eles se entenderam. Na verdade, é muito pelo contrário. As vontades de ambos os lados são quase irreconciliáveis. Por exemplo, os Estados Unidos querem que o Irã pare completamente de enriquecer urânio, que deixe de armar grupos aliados do país no Oriente Médio e que deixe a circulação ali no Estreito de Hormuz livre. O Irã, pelo outro lado, quer o fim das sanções norte-americanas contra o país e a retirada dos Estados Unidos das suas bases militares no Oriente Médio. Mas uma coisa essa guerra deixou muito claro,
que o poder que existe no uso da força militar norte-americana é limitado. Apesar do presidente Trump insistir que os Estados Unidos saem dessa guerra vitoriosos, a coisa não é bem assim. Eles saem desmoralizados, esquizofrênicos nas suas ameaças e ultimatos, e sem ter conseguido absolutamente nada do que eles queriam, além de 3.540 mortes no Irã. E 3.040 mortes, por enquanto, pode aumentar. E mais, o preço do barril de petróleo disparando. E com a atitude que os Estados Unidos teve agora, de dizer que vai bloquear totalmente o Estreito de Hormuz e que não vai deixar aqueles que estão pagando pedágio passarem, ou seja, o bloqueio total, impedindo as embarcações que estavam sendo permitidas pelo Irã de passarem, né? A economia mundial vai implodir. Né? E a expectativa dos Estados Unidos, diante disso, eles estão pensando assim. Eles estão pensando que, ao fazer isso, eles vão conseguir pressionar mais o Irã. Né? Mas o que eles não contam, e isso é importante dizer, é que o Irã demonstra que não está nem aí. A economia mundial pode implodir e eles, sabe, não estão ligando. Muita gente dentro do próprio Irã vai sofrer, o governo aguenta. Para eles, a sua soberania, o direito de decidir o seu próprio destino é mais importante do que as perdas que eles vão sofrer. Diante disso, está evidente que determinação não vai faltar. Vocês viram as pessoas ali fazendo cordões humanos na frente de locais de usinas nucleares. Ou seja, as pessoas dizendo basicamente, quer explodir? Vai ter que explodir a gente junto. A gente não sai daqui não. Isso não significa, obviamente, que o atual governo do Irã seja uma coisa boa. Mas o que está sendo dito com clareza é o seguinte: o governo do Irã e a situação do Irã é problema dos iranianos. Não cabe a outro país determinar pelo Irã. Sabe? Não cabe. Não cabe. E não cabe a um outro país querer, né, fazer guerra de agressão de escolha, como Israel está fazendo, né, para expandir o seu território e para impor a sua vontade. O que o Israel e os Estados Unidos querem é uma guerra de mudança de regime para implementação no Irã de um regime que não seja, que seja, digamos assim, simpático a Israel. Vocês veem viabilidade disso? Isso não me parece uma coisa viável. Não é? Não parece que vai acontecer. Né? Enfim. Mas é uma situação realmente dramática, né? E a única coisa que... Uma das coisas que me preocupa com relação a isso é que, obviamente, isso vai ter uma repercussão econômica e tem gente aqui no Brasil que, diante dessa repercussão econômica, vai querer culpar o Lula. Vocês acreditam nisso? Mas vai. A gasolina tá cara. Culpa do Lula. Não. Culpa do Netanyahu e do Trump. Dos governos do Netanyahu e do Trump. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tudo que o governo federal poderia fazer para reduzir o preço do petróleo já está fazendo. Governos estaduais poderiam ajudar também. Né? Mas, enfim, isso vai ser muito importante na comunicação, a gente esclarecer o papel do Trump e do Netanyahu nesse efeito econômico nesse momento. E eu espero que vocês compartilhem o vídeo para que ajudem a isso. E se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado, que eu explico como é que você pode fazer isso. É fácil, você se cadastra no site do Hotmart e com um clique, depois de estar cadastrado e logado, você pode se tornar afiliado dos meus cursos, tendo um link seu que, se você divulgar e pessoas adquirirem o curso, você passa a ganhar 20% no valor do curso. E se você vender 13 cursos, você vai passar a ganhar 40% no valor dos cursos. E o curso não é qualquer curso, não. É curso que defende ideia de esquerda, que explica para as pessoas sobre a origem dos direitos sociais e trabalhistas, que foi a luta da esquerda, que explica como isso aconteceu, que explica a história do pensamento político de Marx, cursos que explicam sobre o legado de Gramsci, a luta contra o neoliberalismo em que Bourdieu engajou. Enfim, cursos muito importantes para o nosso campo.
Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.